Pessoal, boa noite para quem chegou depois do meu primeiro boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Perfeitamente, professora. Ótimo, gente. Então, hoje que é dia da pessoa idosa, vocês sabiam disso? Que hoje é dia da pessoa idosa? Então, eu vou ganhar menos 2 pontos, né, professora? Que eu sou idosinho. Você já tem 60 anos, para acaso? Já estou chegando nele. Então, não é? Então, merece o menos pontinho, né, professora? Comemoração do dia do idoso. Esse florzinho. Ó, a Boa. Tainazinha tá aí, boa noite. Thaisa, meu Crisedec já deu boa noite hoje. A Irinalva, Wilson, a Andressa, Luana, Tati, Fred, Rafael, Muito bem, Frosino. a Karina, a Carla, o José Flávio, o Wagner. Esqueci de alguém? O João Neto e o Valdemir estão entrando. Pessoas do meu Brasil, seguinte. Hoje, dia da pessoa idosa. Quem é pessoa idosa? Aquela que tem mais de 60 anos, né? Que tem 60 anos ou mais. Essa é a pessoa idosa. Para quem não sabe, tem o Estatuto do Idoso, que traz ali algumas determinações acerca da aplicação das garantias, dos direitos da pessoa idosa. Então, parabéns aí aos nossos idosinhos pelo seu dia. Bom, a aula de hoje, nós vamos falar de um tema, queridos, que não é difícil, mas ele é complicado. Ou seja, não é difícil, mas é complicado. Vocês entenderam? Não é difícil de entender, mas se você não prestar atenção, você não vai entender. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível e você vai entender. Mas se você não ouvir a explicação, fica difícil de você entender sozinho em casa. Nós vamos falar... Minha conexão caiu. Fala o que é o assunto de novo. Então, eu ainda estou fazendo drama, não falei o tema, só estou falando que é difícil, mas é complicado. É um tema que não é difícil, mas é complicado. Tem que ouvir a minha explicação, porque eu tentei trazer para vocês a forma mais tranquila para entender o assunto. Tá? Então, eu peguei o texto legal e falei, gente, como que eu vou falar isso aqui para esse povo entender? Aí, né, eu fiz aqui um esquema, eu fiz um material para vocês bem simples, para vocês entenderem tudo sobre rompimento do testamento. O tema de hoje, então, eu vos apresento rompimento do testamento. Porque a nossa vida agora é testamento, né, gente? A gente entrou em testamento e nós vamos até o fim. Até chegar em inventário. Aí, quando chegar em inventário, inventário, e aí, quando você acha que vai acabar o inventário, é mais um pouquinho de inventário. Bom, então, rompimento do testamento. Antes de mais nada, onde que ele está, onde que esse instituto está descrito no Código Civil, Valdemir? Artigo 1973 ao 1975. Artigo 1973 ao 1975 do Código Civil. Quando a gente fala de rompimento de testamento, você já pressupõe na sua cabeça que existe um testamento, certo? Existe um testamento. Beleza. Então, agora a gente vai falar do rompimento dele. É uma situação, muitas vezes chamada também de revogação presumida. Por quê? Lembra quando a gente estudou revogação? O testamento era válido, tinha um testamento, o testamento era válido, certinho, bonitinho, só que aí o testador ele faz um novo testamento e as novas disposições revogam o antigo. Isso era uma revogação
uma revogação provocada por um novo testamento. Só que existem doutrinadores que consideram o rompimento do testamento como se fosse uma revogação, apesar de não ter um novo testamento. Por causa dos efeitos, porque a revogação, o rompimento do testamento, bem como a revogação, são situações que vão causar o quê? A perda de direito, a perda de efeitos jurídicos do testamento. Então, o testamento, ele está certinho, ele vale para o mundo jurídico, só que, de repente, ele perde os efeitos jurídicos. Só que aqui, no caso do rompimento do testamento, não é um novo testamento que está sendo produzido para tirar os efeitos do antigo. É uma situação que acontece que no momento da feitura, da realização desse testamento, o testador desconhecia. É um fato desconhecido pelo testador, que se o testador conhecesse da sua existência, talvez ele teria feito o testamento de forma diferente. Por exemplo, a existência de um filho. No momento da elaboração do testamento, o testador não sabia que tinha um filho. E aí esse filho vem aí à tona depois. A notícia do filho vem à tona depois. E aí o legislador pensou o seguinte: bom, se no momento que o autor da herança fez o testamento, ele não sabia que tinha um filho, ou mais um filho, se ele já tinha descendentes, e aí de repente ele tem mais um, só que no momento da elaboração daquele testamento, ele não sabia desse mais um. Você concorda comigo que isso poderia interferir no momento que ele fez o testamento? E se ele quisesse deixar uma parte disponível para essa criança nova? É um fato que poderia interferir na vontade do testador, você concorda comigo? Então, é aí que acontece o rompimento. A lei, ela vai presumir situações que, pelo fato do testador desconhecê-las, e pelo fato destas situações desconhecidas pelo testador no momento da elaboração, terem um poder de interferir na sua decisão, aí a lei diz o seguinte: ele nem precisa revogar. O testamento vai ser considerado rompido. Então, qual que é o conceito de rompimento do testamento? Segundo Zeno Veloso é um doutrinador. Segundo Zeno, com Z, eu achava que o nome mais estranho que eu já havia visto na vida era do meu sobrinho Zion, só que tem o Zeno, né? Segundo Zeno Veloso, a ruptura, o rompimento do testador é a ruptura, que é também chamado de revogação presumida. Por quê? Porque perde os efeitos. Aquele testamento, apesar de válido, apesar de obedecer todas as formalidades legais, ele perde os efeitos. E a gente vai ver quais são essas causas, quais são essas situações que vão causar o rompimento do testamento. Estou vendo as 17 mensagens aqui do bate-papo de vocês. Só zoeira aqui. Por enquanto não temos dúvida. Qualquer coisa manda aí, tá, gente? Meu cabelo tá até duro, tanto tá sujo, misericórdia. Continuando aqui, então, queridos. O conceito, então, é esse, é considerado como uma revogação presumida, porque existe um fato desconhecido pelo testador no momento em que ele faz o testamento, e se ele conhecesse desse fato, talvez ele teria feito um testamento diferente. Queridos, eu só preciso que vocês entendam o seguinte: eu estou falando de testamento. O herdeiro novo, aquela criança que veio a nascer,
ela já tem direito à legítima. Só que a parte disponível foi o quê? Testada, está sendo objeto de testamento. Aí o legislador diz o seguinte, bom, se ele soubesse da existência desse herdeiro, talvez ele teria dado uma parte da parte disponível para esse herdeiro que nasceu sem ele saber da existência. Então, o testamento perde os efeitos, é considerado como rompido. Ok? Mas mesmo que o testamento não perdesse os efeitos, mesmo que o testamento não fosse rompido, esse herdeiro, se for um herdeiro necessário, ele tem direito a legítimo de qualquer forma, tá? Tranquilo isso aí. Bom, esse instituto ele é baseado num princípio, que é o princípio da vontade do testador. Esse princípio, quando a gente fala de direito das sucessões, testamentário, quando a gente fala de sucessão hereditária, ou melhor, quando a gente fala de sucessão testamentária, onde existe uma ordem hereditária definida pelo testamento, nós temos que saber que sempre na interpretação daquelas disposições testamentárias, a vontade do testador que vai prevalecer. Na dúvida, é a vontade do testador que vai prevalecer. Você já estudou no direito penal? Na dúvida, a favor do réu. In dúbio pro réu, aqui é in dúbio pro testador. Então, na dúvida, você vai interpretar a disposição testamentária de acordo com a vontade do testador. Como assim, de acordo com a vontade do testador? Você vai estudar a vida do testador, fazer um estudo ali social, com quem que ele convivia, com quem que ele comunicava diariamente, qual que era a vontade dele, será que tem lógica que seja aquela interpretação A da disposição testamentária ou a interpretação B? Então, prevalece a vontade do testador. E esse princípio da vontade do testador está lá no artigo 1899 do Código Civil, que diz, quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, olha aí, na dúvida, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. Então, esse princípio da vontade do testador, ele prevalece sempre que a gente fala de testamento, sempre que a gente fala de interpretação de disposição testamentária. Então, quando nós vamos analisar um caso concreto, se aquele testamento vai ser rompido ou não, a gente tem que lembrar do artigo 1899. A gente tem que lembrar que a vontade do testador que vai prevalecer. Então, retomando aqui, rompimento do testamento, como que a vontade do testador vai prevalecer? Bom, se ele sabia da existência dessa criança, o testamento não rompe. Ele fez o testamento sabendo que existia uma grávida e mesmo assim não incluiu a criança, o nascituro, como seu herdeiro testamentário. Ou seja, qual que é a vontade aqui do testador? É que o herdeirinho novo, lá, o novo filho dele, não seja incluído no testamento. Então, prevalece o testamento. Agora, esse herdeiro, gente, não esquece, ele vai ser o quê? Ele vai ser um herdeiro legítimo, ele terá direito à legítima. Estou falando de parte disponível de herança, estou falando da parte que está no testamento. Então, o autor da herança sabe da existência da criança e ainda assim faz um testamento e não beneficia essa criança, esse testamento vai valer, vai ter efeito. Agora, se ele não sabia da existência dessa criança e fez o testamento, o legislador entende, bom, se ele soubesse, talvez ele gostaria de beneficiar essa criança, esse herdeiro. Então, o testamento vai perder eficácia. Esse testamento vai ser o quê? Declarado rompido, sem eficácia, pelo desconhecimento daquela criança que estava vindo ao mundo. Olha que gracinha. Trouxe muitas felicidades, principalmente aos herdeiros necessários que já eram vivos. Bom, deixei para vocês no material um julgado de um recurso especial do Superior Tribunal de Justiça que trata desta necessidade de se observar sempre a vontade do testador.
E lá, eu até sublinhei uma parte para eu poder acelerar aqui, dar tempo de falar esse instituto hoje todo e fazer chamada ainda. Lá diz o seguinte: o rompimento de um testamento com a sua consequente invalidade geral é medida extrema que somente é tomada diante de singular revelação de que o testador não tinha conhecimento da inexistência de descendente suscetível. Agora eu vos pergunto, qual que é o erro aqui do STJ? O STJ só cometeu um equívoco aqui, por isso que eu falo, gente. Conhecimento é poder. Às vezes o STJ pode estar errado, às vezes o STF pode estar errado, é por isso que a nossa legislação processual fornece o direito de recorrer, porque os nossos poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo, são compostos por seres humanos. E como seres humanos, nós somos falhos. Então, sempre é bom rever os nossos atos, seja do presidente da República, seja do prefeito do seu município, seja do juiz da vara de primeiro grau, lá da comarca de Itaberaí, seja do ministro do STF, tá? Então, olha aqui, eu quero que você perceba me ajude a verificar aqui, nesse julgado do STJ, onde que houve um equívoco. Vou ler a frase novamente. O rompimento de um testamento com a sua consequente invalidade geral é medida extrema que somente é tomada diante de singular revelação de que o testador não tinha conhecimento da existência de descendente sucessível. Vocês conseguiram verificar aí o equívoco? Ó, vou te ajudar, não vou dar a cola, mas eu vou te ajudar. Nós vimos que o testamento existe, para ele ser rompido, ele existe. Ele pode ter obedecido todos os requisitos legais, ou seja, ele pode ter validade, mas ele é declarado sem efeito por causa de um fato que o autor da herança desconhecia, e esse fato, com o conhecimento do testador, poderia ter interferido na sua última vontade. Ele poderia ter feito um testamento diferente se ele conhecesse desse fato. Guardou a informação? Agora eu vou ler novamente o julgado do STJ, para ver se você percebe o equívoco. O rompimento de um testamento com a sua consequente invalidade geral é medida extrema que somente é tomada diante da singular revelação de que o testador não tinha conhecimento da existência de descendente sucessível. Alguém conseguiu visualizar? Fantasia. Olha o reloginho. Ninguém? O equívoco aí, pessoal, tá quando o STJ disse que o testamento é consequentemente declarado inválido. O testamento, isso aqui, gente, não é questão de validade de testamento. O testamento é válido. É um ato jurídico perfeito. Ele obedeceu todas aquelas formalidades lá, número de testemunhas, a presença do tabelião, nhenhenhen. Obedeceu tudo. É testamento válido. O que acontece aqui é que ele perde a eficácia. Eficácia é diferente de validade. Ele é válido, mas perdeu a eficácia. Como acontece na revogação. Quando nós estudamos revogação de testamento, o testamento era válido. Só que ele foi revogado por um novo testamento também válido. Tanto é que se o novo testamento for inválido, ou seja, tiver algum erro, algum vício quanto à sua formalidade, quanto à sua construção, o que vai acontecer? Vai revogar o testamento antigo? Não vai. Porque para revogar precisa que o novo testamento seja válido. Aqui, da mesma forma, no rompimento do testamento. Se o testamento for perfeito, um ato jurídico perfeito, aconteceu um fato que é
desconhecido pelo testador, e aí ele fez o testamento perfeito, válido, só não é eficaz, porque no momento que ele fez o testamento, ele desconhecia esse fato, como, por exemplo, que ele tinha um bebezinho vindo ao mundo e não sabia. Ok, então é só o equívoco aí desse julgado, mas a essência do julgado tá correta, tá? Que é muito extremo. Na justiça, quando eu vou pedir o rompimento de um testamento, é uma ação muito extrema. Então, tem que verificar se realmente aconteceu. Tranquilo, é só uma interferência aqui do idosinho. Hoje é dia da pessoa idosa, vocês têm que ter paciência. O idosinho passou aqui, dialogou comigo. Vamos às causas, então, de rompimento do testamento. Causas do rompimento do testamento. Eu gostaria que você abrisse aí no seu Código Civil o artigo 1973. Ele traz ali as primeiras causas que geram o rompimento do testamento. 1973. Então, primeira causa que a gente vai ver aí é quando o testador desconhece a existência de filhos, de descendentes, de prole, e ou essa prole é inexistente, ou essa prole existe e ele desconhece, ou essa prole é inexistente no momento da feitura do testamento e nasce depois, tá? Artigo 1973, vamos ler junto comigo lá, ó. Sobrevindo descendente sucessível ao testador. Gente, aqui, quando você lê sobrevindo descendente sucessível ao testador, esse descendente sucessível ao testador são os filhos, tá? Descendente de primeiro grau. Aqui o legislador fala sobrevindo, ou seja, existindo, vivendo, descendente sucessível ao testador, primeiro grau, filhos. Continuando a leitura do 1973. Sobrevindo filhos do testador, que não tinha, ou seja, não existia esses filhos, ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobrevier ao testador. Então, olha só, aqui no 1973, os herdeiros necessários tratados são os filhos. Então, aqui o testador está fazendo o testamento. Minha parte disponível, para quem que eu vou mandar? Ele tem um filho e não sabe, gente, que babado. Ele tem um filho e não sabe. Ele está fazendo o testamento, fez o testamento. Tinha um filho, não sabia. Mesmo que ele descubra a existência desse filho vivo ainda, mas ele já tinha feito o testamento, rompeu-se o testamento rompido automaticamente. Ou ele não tinha esse filho, e esse filho vem a nascer depois que ele fez o testamento. Aí também rompe-se o testamento, tá? Então, aqui, esse artigo 1973 vai falar da existência ou inexistência de filhos. Quando que isso vai gerar rompimento do testamento? Ou existia o filho no momento do testamento, ele fez o testamento sem saber da existência desse filho, ou esse filho ainda não tinha nascido e nasceu depois que ele fez o testamento. Certo? Nessas duas circunstâncias aí. Eu coloquei uns julgados para vocês verem como que isso acontece na prática. Por exemplo, aqui tem um acórdão
do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde os desembargadores decidiram que o testador tinha o conhecimento prévio da existência do filho, pois contestou a ação antes da lavratura do testamento. Então, não há incidência de revogação presumida do 1973. Então, veja aqui, duas observações acerca desse julgado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Primeiro, deixa eu explicar para vocês, existia uma ação de investigação de paternidade, ele não tinha assumido esse filho, mas ele supunha que ele existia, porque foi instaurada uma ação de investigação de paternidade. O que é a ação de investigação de paternidade? Onde alguém busca o reconhecimento daquele pai e que ainda não está ali descrito na sua certidão de nascimento. Então, por exemplo, num casamento, presume-se que o pai seja o marido da mãe da criança. Sim, o DNA é a principal prova. Só que quando nasce um filho onde não existe o casamento, por exemplo, na união estável, ou num namoro, ou em uma simples noite, que aquele casal fica junto, e aí acontece a gravidez. Nesse caso, a criança, ela precisa que o pai vá lá voluntariamente reconhecê-lo como seu filho. Se esse ato não for voluntário, o que resta para essa criança fazer? Caso deseje aquela paternidade no seu documento, aquele direito de filiação, ele precisa ensejar uma ação de reconhecimento, de investigação de paternidade, ação de investigação de paternidade. E aí abre-se o direito ao contraditório, ou seja, aquele suposto pai, ele vai ter o direito de se defender. Só que, óbvio, a principal prova é o exame de DNA, não precisa nem queimar muita saliva aí, né, gente? Basta fazer o examezinho, porque é o exame que vai prevalecer sempre. Aí, nesse caso aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, nessa decisão aqui que está no material de vocês, o que aconteceu? Esse testador, quando ele fez o testamento, ele já sabia dessa ação de investigação de paternidade, ele já tinha feito a sentença e talvez ele tenha feito esse testamento justamente para direcionar que a parte suscetível, que a parte disponível fosse para os herdeiros necessários já existentes, para tirar o direito daquela criança que poderia ser sua. Talvez o que incentivou esse autor da herança a fazer o testamento tenha sido ele perceber que poderia estar vindo aí um novo herdeiro. Vocês entenderam? Então, ele já sabia dessa ação de investigação de paternidade, fez a defesa, e aí, depois disso, que ele fez o testamento. Aí, nesse caso aqui, vai enquadrar o artigo 1973 de rompimento do testamento? Esse testamento vai perder eficácia? Não. Por quê? Porque ele já sabia da existência dessa criança. Tem gente na fila? Tem não. Não apareceu para mim não, Thaís. Então, olha só aqui, acompanhou o raciocínio comigo? O 1973 fala, rompe-se o testamento se o autor da herança não sabia da existência daquela prole. Aqui ele sabia. Por quê? Porque ele já tinha até contestado a ação de investigação de paternidade. Ele sabia que esse filho poderia ser seu. Então, nesse caso, o testamento não vai ser rompido. Ele vai continuar tendo eficácia, vai continuar produzindo efeito. Só que, gente, aqui esse testamento vai produzir efeito, mas aquele herdeirinho lá que nasceu, que de repente entrou com a ação de investigação de paternidade e for reconhecido, e aquele autor da herança for reconhecido como pai, esse herdeiro, ele vai ter direito à legítima. Ele é um herdeiro necessário, ele é descendente primeira classe de herdeiros. Então, ele vai entrar ali como herdeiro, tá? Da legítima. Só que no testamento, não. Porque lembra do princípio da vontade do testador?
Onde que ele enquadra aqui? Ele fez o testamento sabendo que aquela criança poderia ser sua. E mesmo assim deixou ela de fora. Se ele sabia e deixou ela de fora, é porque ele realmente não queria beneficiá-lo no testamento, com a sua parte disponível, porque legítima ele não pode fazer nada. A legítima é do herdeiro necessário, pronto. Professora, e juridicamente falando, o mesmo testador, sabendo que existia um filho a caminho, ele usou de má fé e deixou o filho fora do testamento. Lógico que o filho, após o nascimento, ele vai ser herdeiro desse testador. Esse filho ele pode ter sido fora do casamento, no caso. Essa mãe desse filho não pode entrar na justiça pedindo a anulação desse testamento, não? Não. Por quê, Wilson? Porque não existe má fé. Quando eu tenho uma parte disponível do meu patrimônio, eu posso fazer o que eu quiser dela. Se eu quiser testar para uma pessoa completamente diferente ao meu familiar, eu posso. Então, veja bem, o que eu não posso mexer é o que é direito dos meus herdeiros necessários, que inclui o filho, que foi, no caso ali, o fora do casamento, esse exemplo que você deu. Ele é herdeiro necessário, ele tem direito à legítima, que é 50% do patrimônio. Só que a lei fala o seguinte: eu tenho que resguardar aos herdeiros necessários apenas metade. A outra metade eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser dar para minha vizinha metade dos meus bens, eu tenho 10 filhos e eu quero testar 50% dos meus bens para minha vizinha, eu posso. Então é por isso que não existe má fé aí. Entendeu? Sim. Muito obrigado pela resposta. Agora, se ele tivesse feito por exemplo, se ele tivesse testado sobre a totalidade dos bens e aí aparece um herdeiro necessário, aí o testamento perde o efeito. Entendeu? Não posso mexer na legítima. Não posso mexer na legítima. Entendi. Agora, o que for de parte disponível, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou fã da tia ali do Pit Dog. Eu posso deixar metade dos meus bens para ela, se eu quiser, com 10 filhos. Por isso que não existe má fé aí. E depois os filhos vão brigar com a dona do Pit Dog, porque vão querer combinar o testamento, faça uma briga louca. Mas tudo bem, pode seguir em frente. Ela vai vender o Pit Dog e comprar um restaurante. Olha só, continuando então, o que eu quero que vocês entendam é que no caso do 1973, o testador não sabia que tinha filho. Então, aqui nesse caso, da investigação de paternidade, ele sabia da existência da criança. E mesmo assim, ele fez o testamento. Ou seja, ele realmente quis excluir aquele filho do testamento e não da herança. Porque a herança, ele é de direito da legítima ali, é de direito dele. Ou esse filho nasce depois que ele fez o testamento. Aí rompe-se também o testamento, tá? Deixa eu ver aqui se eu coloquei outro exemplo. Olha só, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. O descendente, que é o filho, havido fora do casamento, nasceu 1 ano antes da morte do testador. Sendo certo que, se fosse de sua vontade, teria alterado o testamento para contemplar o novo herdeiro, seja apontando diretamente como sucessor testamentário, seja deixando mais bens livres para a sucessão hereditária. Então, aqui esse caso do testador não ter noção que existia esse filho, fez o testamento, e aí esse filho aparece depois, ou esse filho nasce depois do testamento, e aí, nesse caso, tem que romper o testamento. Outro exemplo aqui que eu dei para vocês, adoção pós-mortem. Não sei se vocês têm aqui na Camburi a matéria de direito da criança e do adolescente, que eu amo, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive cai na OAB. É uma matéria
que é cobrada na OAB. Lá fala de adoção após a morte. Qual que é o único tipo de adoção após a morte permitida no Brasil? Quando o pai ou a mãe adotivos entram com o processo de adoção e antes da sentença da adoção sair, um deles falece. Por exemplo, eu quero adotar uma criança, aí eu entro com um processo, existe um processo, tá, que eu preciso de uma sentença que me permita adotar aquela criança. E aí a gente já passou até pelo estágio de convivência, e aí antes de sair a sentença, eu morro. Aí nesse caso, essa adoção é reconhecida. Aí chama adoção pós-mortem, que é aquela adoção feita depois da morte do pai adotivo que morreu no processo de adoção. Só quando já existe o processo de adoção, tá? Que aí aquela criança vai poder ter todos os efeitos jurídicos de sucessão. Por isso que é importante reconhecer essa adoção. Aí tem um exemplo aqui. Imagine vocês que o autor da herança está adotando uma criança. Aí ele faz um testamento. E nesse testamento, ele não fala nada sobre a criança que ele está adotando. Ele beneficia outros herdeiros testamentários. Aí acontece dele falecer no meio do processo da adoção. É um novo filho. Você concorda comigo? Que a adoção, ela imita a vida real, a vida natural. Então, o filho adotivo ele tem os mesmos direitos do filho natural. Então, é um filho novo. O testamento vai romper ou não? A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: quando ele fez o testamento, ele já tinha entrado com o pedido de adoção, ou seja, ele já sabia da existência das crianças? Se ele já sabia e fez o testamento vai permanecer os efeitos, não vai ser rompido. Tá? Então, é esse o entendimento. Então, mesmo com a adoção pós-mortem, se ele fez o testamento depois da adoção, esse testamento é rompido. Se ele fez antes da adoção, presta atenção, um raciocínio aqui. Se ele fez depois da adoção, o testamento permanece com os efeitos, não é rompido. Ele tinha falado errado, né? Então, ele entrou com o processo de adoção, fez o testamento, ele sabia da existência daquele filho que ele ia adotar, o testamento permanece com os efeitos. Mas ele fez um testamento, aí depois ele adotou, entrou com o processo de adoção, ainda não existia aquele filho. Ele entrou com o processo de adoção depois do testamento. Aí, na metade do processo de adoção, ele morre. É reconhecida a adoção. O testamento vai ser rompido, que é um filho novo. E a época da elaboração do testamento, ele desconhecia, o autor